trabalhadores formais, informais estão fora disso daí, formais, trabalhando, né, e empresas de médio e grande porte. 75% das empresas têm mais de 50 empregados, tá certo? O que é um absurdo comparado com os dados populacionais, né, nesse sentido, né. Então, essa é a leitura que a gente deve fazer, né. Agora, não sei, do ponto de vista de dados, né, quer dizer, se em empresas de menor porte, quantos trabalhadores estariam empregados em empresas de menor porte, quantos trabalhadores estariam empregados em empresas de maior porte, e assim por diante. Isso nós não temos. O nosso plano amostral não tem a pretensão de contemplar esse tipo de análise, né? Pedro, não sei se você gostaria de complementar. Não, eu julgo que... coisa. Então, eu vou mencionar essa ideia de que tem empresas de médio e grande porte mais. Com assim, certeza. Então, tá ok. Eu vou mencionar as perguntas que eu tenho aqui, vocês vão ver que são todas absolutamente relevantes, mas elas nos remetem a um debate da questão da inserção, que a gente ficaria o dia inteiro aqui e não daria, evidentemente. Graziane Fonseca, por exemplo, até onde o poder público pode melhorar o desenvolvimento profissional da população com deficiência. O Robson, onde posso ter acesso para conhecer meus direitos e o que é serviço de aprendizagem contínua. O mesmo Robson, se o governo tem programado algum curso de capacitação para professores, servidores e gestores com deficiência. A Lisete, outra pergunta, levantando a hipótese se a lei de cotas não seria não provocaria um efeito perverso que resultaria na pouca compatibilidade do cargo ocupado com a qualificação das pessoas com deficiência. Quer dizer, isso é um dia inteiro de debate. Bernadette, por favor, retorne ao tema. Os trabalhadores com deficiência consideram que faltam vagas para pessoas com deficiência? Em que medida? Outro dia de debate. E o Isaías, que nós respondemos a pergunta, ele está a segunda pergunta sobre o transporte coletivo para as pessoas com deficiência. Se atende, se leva para casa, do trabalho para casa. Não é isso. Esse trabalho pode ser a diferença entre a pessoa com... O item transporte na pesquisa deu transporte público para a pessoa com deficiência com uma utilização maior. Isso. Certo? Isso. Só que o Atende é um transporte público, mas especializado para a pessoa com deficiência. Transporte, eu usei o Atende de São Paulo, certo? Ele pega a pessoa em casa e leva para o trabalho e de trabalho para casa. Se isso foi considerado na pesquisa, porque pode ser essa a diferença. Ele é um transporte público também. E nos outros municípios pode ter também. Eu quero saber se isso pode dar essa diferença. Se eu foi considerado ônibus ou van, você lembra? Tinha ônibus ou van. Estava considerado. E a última, o Edivaldo. Foi considerado, sim. O Edivaldo faz uma consideração sobre os dados da RAIS e pergunta de que maneira a lei de cotas, a preocupação dele é com os deficientes, as pessoas com deficiência intelectual. De que maneira a lei poderia garantir a igualdade de oportunidades para essa parcela da população? Vejam, são absolutamente relevantes, mas fugiria ao nosso tema e nós já estamos em cima da hora. Eu vou passar a palavra para o Pedro, que vai falar em nome do ABRH, e eu vou fazer uma breve consideração para encerrar. E quero agradecer muito ao meu amigo, colega Mazon, que fez um trabalho com a equipe dele simplesmente maravilhoso. E a gente vai ter muita coisa ainda para fazer em cima desses dados. Por favor, Pedro, e eu vou encerrar em seguida. Muito obrigado. Bom, a parte interessante das pesquisas científicas é que no final geram sempre mais perguntas do que respostas, não é? É meio frustrante isso. É frustrante por um lado, mas é animador. É animador pelo outro, não é? Então, de facto, foi um estudo extremamente interessante. Eu, falando do ponto de vista da empresa e dos profissionais de recursos humanos, obviamente que deu muitas pistas de leitura e muita reflexão que vale a pena nós desenvolvermos. Eu queria fazer 2 ou 3 comentários breves na perspectiva da empresa. Em primeiro lugar, é que todos nós minimizamos o que é diferente, não é? Nós valorizamos mais a comida da nossa região, dizemos que a comida alemã é ruim, que a comida japonesa é indigesta, etc.
porque estamos sempre na perspectiva pessoal. Se não fosse isso, não se contava piada de português, nem tinha rivalidade de argentino. Portanto, é natural que em qualquer circunstância se enxergue as pessoas diferentes de uma forma diferente. Isso aí, não sei se felizmente ou infelizmente, nós nunca vamos conseguir combater totalmente. O que é importante na perspectiva do deficiente é deixar esta dicotomia do nós versus eles. Não é? Nós não temos que abordar o deficiente pela sua deficiência, mas exatamente pela sua eficiência. Porque todos nós somos deficientes de alguma coisa. Se me pedirem para eu correr até ali ao final da rua, eu vou ter muita dificuldade, não é? Então, por vezes, um cego enxerga melhor as necessidades do cliente do que um que não é cego. Então, esse é o aspecto que eu julgo que vale a pena refletir, é nós começarmos a definir em que medida é que a pessoa, seja ela deficiente ou não, tem empregabilidade. E a empregabilidade depende basicamente das suas competências. Isso foi um dos aspectos que achei mais interessante do estudo, foi identificar que o nível de escolaridade média do deficiente é relativamente inferior ao do não deficiente. Então, essa marginalidade, digamos assim, começa logo no plano da educação, antes do mercado de trabalho, não é? Então, isso talvez seja o primeiro ponto de reflexão. Como é que nós podemos chamar para as escolas mais deficiente e o que é que está inibindo o deficiente de chegar à escola? Se será por ter mais despesa, portanto necessitar de ter mais recursos económicos para frequentar uma escola mais longe, etc. Isso tudo valeria a pena. Agora, o que me parece interessante é essa valorização da eficiência do chamado deficiente, não é? Porque deficiente não é necessariamente significado de ineficiência. Então nós temos que começar a identificar exatamente em que aspecto é que essa pessoa pode agregar mais valor para as empresas. Porque as empresas cada vez mais valorizam os aspectos tangíveis, os aspectos económicos. Em última instância, a empresa visa gerar valor económico e todos nós temos alguma diferença positiva que faz com que sejamos uma mais-valia para as organizações. Então esse parece-me que é o aspecto, um dos aspectos interessantes a reter, que é o da empregabilidade. Na perspectiva do poder público, importa, obviamente, garantir o direito mínimo a uma sobrevivência digna. Não é? Daí a necessidade das cotas, de uma legislação protetora, etc. Mas, para quem ambiciona mais do que a simples sobrevivência digna, portanto, ter a oportunidade de acesso às funções de topo, é preciso entender que isso depende essencialmente das competências de cada um. E as competências, infelizmente, geram uma competitividade no mercado de trabalho, quer seja deficiente, quer não seja deficiente, que é relativamente cruel. Não é? Nós sabemos que hoje, para progredir numa empresa, é preciso estudar muito mais tempo. Eu recordo-me, quando terminei a graduação, tinha a sensação de que ia-me aposentar de estudante, mal eu sabia que só estava começando. Não é? E então, também é importante que o deficiente entenda isso, que tem de passar toda a vida desenvolvendo as suas competências para ter ambição a estar no topo das organizações. Enfim, no fundo é esta passagem do conceito mais protecionista para um conceito de desenvolvimento. Não é? O deficiente deve-se apresentar não pelas suas deficiências, isso obviamente o poder público tem a obrigação de gerar o mínimo de oportunidades, mas estamos a falar no nivelamento por baixo. O nivelamento por cima depende essencialmente da educação e das competências que sejam desenvolvidas. Eu julgo que não há tratar pessoas iguais de forma diferente é injusto, mas é muito mais injusto tratar pessoas diferentes de forma igual. E essa é uma mensagem que nós temos na empresa, que o poder público obviamente também tem que ter. Muito bom. É bastante interessante as colocações, e isso aí é uma ideia também que pode ser colocada aqui, Hélio,
porque nós vimos aqui na pesquisa a visão do trabalhador, não é? Poderia também ter uma pesquisa com a visão, né, do gerente de RH, não é? Talvez uma pesquisa, comparando, né? Quer dizer, a visão. Na próxima, né? Eu lembro que uma vez eu fiz um estudo comparando a credibilidade na questão da atitudes em relação à credibilidade em relação à propaganda, né? E nós fizemos isso daí com consumidores, com diretores, né, de marketing de empresas, né? Aí em termos de, né, com o pessoal de agências de propaganda, e com o pessoal dos veículos de comunicação, tipo Globo, Jornal, Veja e assim por diante, né? E então nós pegamos 4 públicos diferentes. A pergunta era a mesma. Eram 50 atitudes em relação a essa credibilidade e mostrou resultados completamente diferentes de visão, né? Quer dizer, então você percebe o pessoal de propaganda e tal, a credibilidade é altíssima. De repente você pega do outro lado o consumidor ou o veículo, fica no meio termo, o consumidor está no outro extremo e assim por diante, né? Essa pode ser uma coisa interessante. Não sei, de repente fazer em conjunto aí com a BRH um trabalho nesse sentido. Ok. Eu considero esse evento como o primeiro passo no sentido de compartilhar os resultados da pesquisa com o público, né? Não tem sentido nenhum a gente fazer essa pesquisa e sentar em cima. Então, isso aqui vai estar amplamente divulgado, acesso irrestrito, para que alimente discussões. É um material que eu tenho a impressão que a gente nunca teve um material desse tipo. Já não digo dessa qualidade, mas desse tipo, com esse tipo de enfoque, de insights, de desafios. Eu espero que isso seja utilizado para a nossa reflexão e para a gente avançar e aperfeiçoar o processo de inclusão das pessoas com deficiência. Mas, acima de tudo, o professor Mazon, ele encontrou 2 grupos. O grupo 1 é o dos ranzinzas, não é? E o grupo 2 o dos felizes, né? Eu espero que a gente tenha a atitude em relação a esse conjunto de informações, a atitude do grupo dos felizes. Vamos olhar felizmente para essa pesquisa, vamos olhar positivamente e ver o que a gente extrai dela para a continuidade das ações de inclusão, né? Com uma visão positiva, otimista e construtiva. Muito obrigado a todos e até a próxima.